Madrugada, madrugada vem. Nem nasceu o sol, o dia ainda nem começou. Somos só nós dois, o rei do universo e eu. Venho aqui pedir, abrir todo o meu coração e sem reservas procurar tocar a tua mão. Metade desse mundo ainda não acordou. A lua tá cansada, mas não se retirou. E eu já sinto em mim o teu frescor. Pai, preciso tanto ouvir tua voz. Sentir que tu aqui bem perto estás. Sei que ouves minha oração. Me escutas quando eu pedir. Bom dia, irmãs. Perdão, eu não sei dizer ao certo o que me trouxe aqui. Nós temos hoje lá no céu um perfeito sacerdote que nos defende perante o Pai em um templo feito por suas mãos, por trás do véu, no lugar santíssimo, Ele está intercedendo, investigando, purificando os salvos por quem sangue deu. Limpou meu coração, o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário. Purificando está o templo celestial e teu coração, limpando todo o mal e se prepara pro seu retorno em busca dos que redimir. Limpou meu coração, o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário
Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Que bom que estão todos bem. Deus nos Graças trouxe a mais Deus. uma vez. Amém, Mena. Nós vamos dar continuidade. Roberto, eu vou fazer a primeira oração e você faz a segunda e dá continuidade na mensagem, amém? Amém. Vamos orar. Grandioso Pai, Tu que és imortal, o invisível, Criador, o mantenedor de todas as coisas, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para mais uma vez estudarmos a Tua palavra. Obrigada, Jesus, por estar aí no santuário, intercedendo por nós. Nós não merecemos tanto amor, tanto carinho, que o céu todo tem dedicado a nós, para a nossa salvação. Que nós possamos, através do Espírito Santo, ter força para fazer a nossa parte também. Por favor, tenha misericórdia de nós. Abre as nossas mentes, os nossos corações para ouvir somente a voz de Deus. Senhor, abençoe o mensageiro desta manhã aqui, o Roberto. Tu sabes que esse dia ia acontecer e que Roberto estaria falando para nós sobre o santuário. Entrar no santuário, entrar no lugar santíssimo, e aprendermos mais a justiça de Cristo. Isso é um ensinamento tremendo que precisamos aprender e praticar e internalizar na nossa mente. Pai. Nos ajude, por favor, Senhor Deus, perdoe os nossos pecados. E não deixe que nada nos distraia nesta hora ao ouvirmos a Tua palavra. Vencer com todos os participantes aqui da sala da consagração, também os que estão assistindo no YouTube. E aqueles que irão assistir mais tarde também, que eu possa abençoá-los poderosamente. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Dá-nos a Tua paz, o Teu entendimento, a Tua inteligência, o Teu discernimento, para que possamos entender a Tua vontade para os nossos dias. E com cada membro aqui, com seus familiares também. Nos ajude, nos proteja, que os santos anjos possam sempre acampar ao nosso redor, que as nossas orações possam subir como incenso agradável a Ti. Livra-nos do mal, Senhor. Nos proteja, nos prepare para a volta de Jesus. Que possamos estar em pé, exclamando: esse é nosso Deus a quem aguardamos. E conosco, dá-nos a Tua paz, eu te suplico humildemente, por Jesus. Amém, Senhor. Pai querido, agradecer ao Senhor mais uma vez pela vida, Deus, todos aqui que estão, possamos fazer o bom uso desse dom, possamos ajudar as outras pessoas, possamos avançar com a questão para dentro do Santíssimo, como veremos hoje. Pai, que o Seu Santo Espírito esteja com cada um de nós, em termos dessas mensagens. A mensagem do santuário é uma mensagem de suma importância, não são fáceis de entendimento, mas sabemos que o Senhor está fazendo um ótimo trabalho em nossas mentes, coração e vida. E queremos, Pai, te convidar para estar conosco, ainda assim moldando nosso caráter, como vimos ontem e ontem de ontem. Precisamos estar no santo, na mesa dos pães, no candelabro e no altar de incêndio, para que o nosso caráter seja mudado semelhante ao Senhor. E é isso que pedimos aqui, para que o Senhor trabalhe em nós, com o querer e o efetuar, para que possamos estar, como a nossa irmã acabou de orar, em pé, no grande dia, te aguardando. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. O sol, a chuva, todas as coisas. É o que lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Antes de nós adentrar. Roberto, só um minutinho, Oi. a sua voz está falhando. Então, E peraí. a boca é sua e Deus vai te usar, amém? Amém. Deixa eu só pegar então o fone. Fonezinho. Resolve o problema. Vamos lá. Bom, irmãos, bom dia a todos. Estamos finalizando quase a nossa segunda geração. E
Espero que esteja sendo proveitoso aos irmãos. Antes de nós adentrarmos na primeira parte do lugar santíssimo, tá? Aqui nós vamos fazer um resumo breve, tá? Do que nós já vimos. E hoje nós vamos entender o que é justiça de Cristo. E amanhã nós vamos ver isso na prática, tá bem? Então hoje é teórico, amanhã nós vamos ver prática na Bíblia, como as pessoas usaram essa justiça, tá bom? Para que nós possamos usar da mesma forma hoje, tá bem? Muitas pessoas na Bíblia conseguiram a justiça de Cristo. Muitas, inclusive, estão já lá aguardando que nós cheguemos também, como Enoque, como Elias e como Moisés. Então, fora outros, tá? Que nós vamos mostrar para vocês que utilizaram essa justiça e também, quando Jesus voltar, vão se levantar, porque eles honraram a justiça de Cristo aqui nessa vida. Mas hoje o foco é entender o que é justiça, tá? O que justiça simboliza, o que justiça significa, porque nós vimos que os termos parecem complicados, mas não são nada de outro planeta. Justificação, perdão; santificação, transformação. E agora justiça. O que seria isso, Roberto? É o que nós vamos ver hoje, tá bom? E amanhã ver isso na prática. Um outro ponto que eu quero, antes de nós adentrarmos na mensagem, algumas pessoas chegaram em mim para que eu pudesse ajudar elas a estudar melhor a Bíblia, tá? Algumas pessoas chegaram, umas 3, 4 pessoas, que elas não conseguem avançar no estudo, elas não conseguem entender muita coisa da Bíblia. Ou seja, o que me ajudou nesse ponto foi a série Conflito. Então, eu falei para elas se elas queriam fazer comigo, porque eu vou fazer a série Conflito de novo, porque eu quero voltar os meus 365 vídeos para o canal, porque eu perdi o meu canal onde eu tinha feito o ano bíblico da série Conflito com a Bíblia. Então eu quero fazer novamente, porque muitas pessoas gostaram quando eu fiz no meu primeiro canal. E como agora conseguimos chegar a um bom número de pessoas, eu vou refazer. E aí eu convidei essas pessoas, e aí ontem, no caso, conversando com a Lígia, eu cheguei à conclusão de estender esse convite a todos vocês. Então, seja quem está na sala, seja quem está no YouTube ou vai assistir, se quiser entrar em contato comigo, eu vou fazer um grupo no WhatsApp, onde nós vamos estudar esses livros, tá? A Bíblia, os livros, e vamos todo mundo participar lá. Então, se uma pessoa achou interessante A, a outra interessante o B, a outra interessante o C, nós vamos juntar esse abecedário e todo mundo sai aprendendo nessa série Conflito, nesse ano bíblico que faremos, tá bom? Então, se vocês quiserem participar, vocês entrem em contato comigo no meu particular, ou com a dona Heloísa, ou com alguém das meninas, tá? Que vocês já conhecem. Peguem o meu contato e nós vamos montar esse grupo, e o ano que vem vamos fazer isso aí. O ano todo nós vamos ler a Bíblia e vamos ler mais 6 livros da irmã White, tá bem? Então serão 7 livros ao todo, e eu não tenho dúvida, vocês vão entender muito mais, tá, a Bíblia com essa série, porque foi o que explodiu minha cabeça. Se eu estou aqui hoje é por causa da série Conflito, tá bem? Porque me ajudou e muito. Então, quem quiser, abro agora a todos a possibilidade, tá bem? Bom, vamos para o que importa agora, que é entender o que é essa justiça de Cristo. Bom, resumindo aí, nós vamos adentrar hoje no Santíssimo. Tá ali o véu escrito, uma seta amarela, e aí tem um véu lá. É dali para dentro que nós vamos adentrar agora, tá bem? Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pagará um pouco do sangue no novilho, do sangue do bode, e porá em todas as pontas do altar. Com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar. Para o quê? Purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Levíticos 16, 18 e 19.
Sabe o que esse texto quer dizer? Que Jesus sempre quis, desde o Israel, mostrar para o povo que eles precisavam de justificação e santificação. Não é uma coisa para nós, irmão. Isso sempre existiu. Nós vimos, por exemplo, a justificação na serpente de bronze. Então, Jesus sempre quis mostrar isso ao povo de Israel. Bem, não é uma coisa exclusiva para nós hoje. Sempre existiu. E nós vimos que justificação é o perdão. Tá bem? Arrependimento, confissão e aceitar o perdão, ter a paz, se sentir perdoado, essa é a nossa parte. Sacrifício de Jesus, perdão para os méritos de Cristo, é a parte de Deus. Também, Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores. Cristo nos chama, irmãos. E o Espírito nos constrange para recebermos o perdão, para nos purificarmos e entrarmos no lugar santo. Tá? Jesus vem para isso, para chamar pecadores ao arrependimento, pecadores ao perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar, justificação. Se confessarmos os nossos pecados, irmãos, isso é o máximo que podemos fazer, confessar os nossos pecados. E aqui tem uma promessa maravilhosa, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Irmãos, se Jesus perdoou o seu pecado, é porque ele é fiel. Você não precisa ficar se remoendo. Ele não podia ter. Eu fiz algo catastrófico, foi uma coisa muito terrível. Como que Jesus me perdoa? O texto está dizendo, ele é fiel e justo. Se ele está dizendo que ele é fiel e justo para perdoar seu pecado, por que se martirizar? Não é para nós se martirizarmos. Santificação. Nós vimos que é a transformação. Temos 4 partes a fazer e Deus só uma. Deixar de contemplar o mundo, estudar a Bíblia profundamente, transmitir o Evangelho, ter uma vida de oração. E a parte de Deus é transformar o nosso caráter. Nós fazemos as 4 de cima e Deus transforma o nosso caráter. Estão vendo? Então, parte de Deus, parte do homem. Em todos os ambientes do santuário, tem a parte de Deus e a parte do homem. No Santíssimo não vai ser diferente. Em certo sentido, somos deixados na dependência de nossas próprias energias. Devemos procurar diligentemente ser zelosos e arrepender-nos, limpar as mãos e purificar o coração de toda a contaminação, não é de algumas, toda. Devemos alcançar a norma mais elevada, crendo que Deus nos ajudará em nossos esforços. Precisamos buscar se queremos achar, e buscar com fé. Temos que debater para que nos seja aberta a porta. A Bíblia ensina que tudo quanto se relaciona com a nossa salvação depende de nossa própria conduta. Se perecermos, a responsabilidade recairá inteiramente sobre nós mesmos. E esse texto sempre eu falo para as pessoas, porque tem muitas pessoas, e eu devo falar com algumas agora, que tem pessoas que estão indo para o caminho da perdição, tá? Então, eu tenho irmãs, tem parentes meus, que você vai vendo descendo a ladeira, o abismo, e você fica tentando ajudar essas pessoas de uma forma que não fira tanto, vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo. Tem uma irmã que os filhos estão fora da igreja. E eu falo, irmã, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Uma coisa é certa. Eles não vão deixar de ter problemas para que possam voltar, sabe? Deus vai permitir certas coisas na vida dessas pessoas para que elas,
tomem um estralo. Eu, por exemplo, o que me deu um estralo para voltar para a igreja foi 2 acidentes de moto, que graças a Deus eu nunca quebrei nada, mas foram feios. Eu não morri por pouca coisa. Então, uma carreta passou tipo uns 800 metros de mim, ela conseguiu desviar, e a outra eu bati o corpo com força no guarda-rei da Marginal Tietê. E eu quase fiquei sem ar lá, morrendo lá sozinho. Só que eu consegui levantar e ir para o médico ainda. Mas foram essas coisas que abriram a minha mente. Olha, se eu morro aqui, eu estou perdido e preciso voltar. Então, as permissões de Deus vão nos ajudar a tomar a decisão. Então, eu sempre falo para a irmã, a gente não se perde por culpa de Deus. Todas as possibilidades que Ele consegue, Ele vai nos ajudar para estarmos salvos. E esse texto corrobora com isso. Se perecermos, a responsabilidade é inteiramente, ou seja, total, nossa. Deus não tem nada a ver com a minha perdição, porque Ele fez tudo para que eu não estivesse perdido. Inclusive, eu tenho um texto da irmã White, que depois eu passo para vocês, que eu não lembro a referência agora, mas se eu não me engano, está em História da Redenção, que diz que toda hoste angelical trabalha para que eu e você possamos estar salvos. Entendeu? Então, é toda. Os anjos, o Deus, anjo, todo mundo está trabalhando para que eu e você estejamos salvos. Então, precisamos fazer a nossa parte. Todos são responsáveis por suas ações, enquanto são provados neste mundo. Todos terão poder para controlar suas ações se o quiserem, tá? Porque tem pessoas que falam, não, eu sou assim, vou morrer assim. Isso daí é frase de Satanás. Não é frase de cristão. Todos terão poder de controlar suas ações, se o quiserem. Se forem fracos na virtude, pureza de pensamento e ações, poderão obter auxílio do amigo do indefeso, que é quem? Jesus. Jesus está familiarizado com todas as fraquezas da natureza humana. Todas as fraquezas. Jesus passou por tudo, igual eu e você passamos hoje, e pior ele passou. Se lhe rogarem, todas as forças para vencer as mais poderosas tentações. Todos poderão obter essa força, se a buscarem com humildade. Isso está em orientação da criança, porque nós precisamos passar isso aos nossos filhos. Aqui deixa claro uma promessa incrível. Isso é uma promessa, tá? Todos poderão obter a força se buscarem com humildade. Ou seja, podemos vencer, sim, todas as tentações de Satanás, porque a força está em Jesus. Mas precisamos buscar essa força. Foi-me mostrado que o verdadeiro povo de Deus é o sal da terra e a luz do mundo. Deles requer Deus contínuo progresso no conhecimento da verdade e no caminho da santidade. Olha, o caminho da santidade é o que nós estamos vendo. Então eles compreenderão a intromissão de Satanás e no poder de Jesus hão de resistir-lhe. Ó, nós estamos vendo muito poder de Jesus aí. Isso daí é uma chave para nós conseguirmos lutar com Satanás. Será que nós sabemos disso? Será que estamos mesmo indo atrás do poder de Jesus para vencer? Agora eu vou fazer uma questão com os irmãos. Roberto, tu falou que a pessoa entra no santo e ela faz aquelas coisas do santo e conseguem adentrar o Santíssimo. Mas tem pessoas na Bíblia que ficaram no santo e não chegaram lá. E agora, como vamos resolver essa situação? Por exemplo, um exemplo que nós vamos ver agora, daqui a pouco, é João e Judas. Outro exemplo são os fariseus. Os fariseus oravam, os fariseus estudavam, mas não estavam de verdade no santo. Por quê? Como isso pode acontecer? Eles faziam as coisas, os fariseus, mas eles não estavam lá. Vamos mostrar isso. Temos duas coisas que nós vamos ver por que a pessoa fica com um pé dentro e um pé fora. Primeira coisa delas. Jesus não abrirá à força a porta do coração.
temos de abrir nós mesmos e mostrar que desejamos a sua presença, dando-lhe sinceras boas-vindas. Se todos fizessem um trabalho completo de eliminar o lixo deste mundo, parece uma palavra forte, mas é o que Deus mandou Ellen White dizer. Se todos nós tivéssemos um trabalho completo de eliminar o lixo deste mundo e de prepararem um lugar para Jesus, porque eu falei para vocês que Deus não pode habitar em qualquer lugar. Se nós estamos com lixo, infelizmente, ou é lixo ou é Deus. Não dá. Ele entraria e habitaria com eles e faria um grande trabalho. Incrível, né? Mas o primeiro ponto de por que as pessoas, infelizmente, os fariseus e até mesmo Judas, não avançaram para o Santíssimo, foi porque eles não tinham eliminado o lixo, ou seja, feito o primeiro passo do santo, de entrar na porta, eliminar as coisas de Satanás da nossa vida. Segundo ponto, João e Judas representam aqueles que professam ser seguidores de Cristo. Ambos esses discípulos tiveram a mesma oportunidade de estudar e seguir o modelo divino do Mestre. Ambos estiveram intimamente ligados a Jesus e experimentaram os mesmos privilégios de ouvir-lhes os ensinos. Ambos possuíam sérios defeitos de caráter e ambos tiveram acesso à divina graça que transforma o caráter. Obviamente, eles estavam com a própria santificação na frente deles. Mas ao passo que um, em humilhação, estava aprendendo de Jesus, o outro revelava não ser cumpridor da palavra, mas só ouvir. E aqui está a segunda chave do porquê não avançamos. Porque nós ouvimos, mas não praticamos. E aí você vai ficar no meio do caminho. Então Judas não praticava, ele só ouvia. João, ele ouvia e praticava. Ele tentava já resolver a situação. Não, eu preciso de fato deixar muitas coisas aqui para trás e Jesus vai me mudar. E é por isso que João foi o último discípulo a morrer. Um morrendo diariamente para o eu e vencendo o pecado. Era santificado pela verdade. O outro, resistindo ao poder transformador da graça e condescendendo com os desejos egoístas, era levado para a escravidão de Satanás. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês. Nós estamos acreditando em João ou vamos acreditar em Judas? Será que nós vamos morrer diariamente para o eu como João fazia e assim vencer os pecados? Ou nós vamos falar que não tem como. Nós somos uns lixos, nós vamos permanecer nessa vida, vamos empurrar com a barriga. Como será que nós vamos tratar aqui? Porque Judas achava que, vou empurrando com a barriga aí, vamos ver onde chega. Infelizmente, vai ser condenado. Já o outro era perseverante, era humilde, sabia que necessitava de Jesus para mudar a sua vida, e ele deixou que Jesus mudasse. Precisamos tomar nossa decisão para ontem. Quem seremos, João ou Judas? 1 Coríntios 6:1. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Aqui é um texto, irmãos, que vocês podem usar esse texto para mostrar que Jesus quer que eu e você sejamos justificados e santificados. Só que eu e você precisamos deixar que ele faça a obra. Temos a nossa parte a desempenhar, mas temos a parte de Deus. Então precisamos deixar a justificação de Jesus entrar em nós, a santificação de Jesus entrar em nós. E já já vamos entender o que é obediência, o que é justiça de Cristo entrar em nós. Bom, nós vimos aqui uma coisa importante que eu preciso mostrar para os irmãos também, antes de nós adentrarmos de fato no Santíssimo. 2 pontos importantes. Primeiro, mesa dos pães. Tá? Jesus disse que ele é o pão, ou seja, a mesa dos pães representa Jesus no santo. Tá? O candelabro é onde fica o azeite e o fogo para acender as lâmpadas, certo? Representando então o Espírito Santo.
E o altar de incenso, as orações sobem a Deus, o Pai. Então, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo no santo, nos ajudando a se mantermos justos, tá bem? Então, quando a pessoa vem falar que não existe trindade, bom, os móveis do santuário no santo mostram que sim, que há Pai, o Filho e o Espírito nos ajudando a ficarmos justos, a estarmos justos, tá bem? Um outro ponto do santuário, e é um dos principais, é mostrar ao mundo que o povo de Israel devia estar sem pecado, tá? Então, o santuário era para fazer que o povo de Israel fosse um povo sem o pecado. Esse era o processo do santuário. Por isso que o santuário estava lá. A pessoa cometia o ato, ela ia ao santuário, voltava sem pecado. O pecado ficava no santuário. E depois de 359 dias, esse pecado, então, era extirpado de todo o acampamento. E era um dia que não se tinha pecado. Então, o processo de santuário é para habilitar o homem à justiça de Cristo. Tá? É o principal processo do santuário, é esse. Agora vamos entender isso melhor. E o Senhor hoje te declarou que lhes serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que deverás guardar todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em honra, em fama e em glória, todas as nações que criou, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como ele disse. Sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como ele disse. Para isso, temos que guardar todos os mandamentos. Não é só alguns, são todos. E aqui tem uma coisa interessante apontando para um povo que vai existir logo muito em breve, que é os 144 mil. Esse povo vai ser santo ao Senhor, teu Deus, como Deus disse. Deus disse que vai ser, não sou eu. Se vocês pegarem Apocalipse 14, de 1 a 5, fica escancarado ali que eles são irrepreensíveis. Não se achava engano. Então, será esse povo. Deuteronômio 26, 18 e 19 aponta já para um povo futuro. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e o quê? Irrepreensíveis em sua presença. E aqui é um texto interessante e importante para nós. Deus está no Santíssimo, ou seja, precisamos estar santos e irrepreensíveis em sua presença. Em que lugar, então? No Santíssimo. É para isso que nós estamos aqui nesse mundo, nos preparando para entrar na presença de Deus. Tá? No dia 18, ou se vocês preferirem logo ler o livro Verdade sobre os Anjos, vai ficar claro lá que ninguém viu Deus o Pai, nem mesmo o anjo viu Deus Pai. Tá? Ele está em uma nuvem inacessível. Tá? Então, ninguém consegue ver, de fato, o rosto de Deus Pai. Tá? Então, ele sempre está, de alguma forma, escondido. Tá? E Ellen White também mostra isso quando ela tenta ver o Pai e ela só vê Jesus, e o Pai ela não vê, ela pede para que Jesus mostre o Pai, e ele diz que não pode, senão ela morre. A mesma coisa que aconteceu com Moisés, aconteceria com Ellen White. E ela pergunta se ele tem a mesma fisionomia estrutural, e aí Jesus diz que sim. Então, ninguém viu Deus. Então, nós temos que nos preparar santos e irrepreensíveis para entrar na presença do Deus Pai, pois seremos o primeiro povo a ter essa dádiva. Tá? Esse é um das dádivas que o povo, os fiéis terão desse mundo caído, tá bem? Tem várias outras dádivas que eu vou mostrar para você no dia 18. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso daqui que eu estou mostrando de santidade, irmãos, é o lugar santo. Se nós não estivermos no santo, não teremos santidade. E assim não conseguiremos entrar no Santíssimo. Tá? Tudo que nós estamos falando de santo, santidade, é porque nós precisamos estar no lugar santo. Não podemos estar com o pé no pátio e um pé no santo, porque senão seremos um fariseu, seremos um Judas.
Precisamos estar como nós vimos João, dentro do santo, humilde, sabendo que precisamos de uma melhora rápida, precisamos de uma melhora para ontem, e que Jesus vai fazer essa melhora, precisamos deixar ele fazer. Esse é o nosso processo de estarmos no santo. Pela desobediência, porém, isto se perdeu. Com o pecado, a semelhança divina se deslutrou, obliterando-se quase. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem e sua capacidade mental diminuiu. Ofuscou-lhe a visão espiritual, tornou-se sujeito à morte. Todavia, a raça humana não foi deixada sem esperança. Por infinito amor e misericórdia, foi concedido o plano da salvação, concedendo-se um tempo de graça, restaurar a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, tá? Para não dizer que tem alma, espírito depois aí, né, que fica vagueando, aqui deixa claro, corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. O grande objetivo da vida é nos tornar perfeito como Adão era antes do pecado. Tá? Esse é o texto da Educação, página 15. Tá bem? Não podemos dizer, estou sem pecado. Aqui tem uma outra área muito importante. Até que seja transformado este corpo abatido para ser igual ao corpo da sua glória. Se, porém, procuramos constantemente seguir Jesus, pertencendo-nos à bendita esperança de ficar em pé diante do trono de Deus, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, completos em Cristo, envolto em sua justiça e perfeição. Tá? Muitas pessoas pegam esse texto para dizer que, tá vendo? Nós vamos pecar até a volta de Jesus. Olha aqui, ó, tá falando que eu não posso dizer que eu sou sem pecado. Aqui está bem claro dizendo, não podemos dizer que sou sem pecado, mas não está dizendo que eu vou pecar até a volta de Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu estar sem pecado é possível. A Bíblia diz. Agora, eu dizer que estou sem pecado, é isso que o texto está condenando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, isso daqui é uma dedução, é pegar o texto e torcer ele. O texto não está dizendo que vamos pecar até a volta de Jesus. Está dizendo que até a volta de Jesus nós não nos acharemos dignos de estarmos nesse mundo sem pecado. Esse é o ponto, tá? Então, para conseguirmos essa perfeição e essa justiça, precisamos estar envoltos em Cristo. E nós já vamos chegar lá. Nós vamos saber mais sobre pecado, essas coisas, no sábado, quando nós vamos fechar a nossa semana de oração com o título Perfeição Cristã. Nós vamos entender esse termo, tá? Porque, infelizmente, ele é muito mal compreendido. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como o infadigável servo da necessidade do homem. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, a fim de poder ajudar a todas as necessidades humanas. Veio para remover o fardo da doença, da miséria e do pecado. Era a sua missão restaurar inteiramente os homens, inteiramente. Veio trazer saúde, paz e o que para o pecado? Saúde para a doença, paz para a miséria e o que para o pecado, irmãos? Perfeição de caráter. A única coisa que vence o pecado é a perfeição de caráter. É a perfeição de caráter. Vamos entender isso. Cristo morreu por eles para que pudessem ter vida. Abriu diante deles o caminho por meio do qual pudessem, pelos seus méritos, guardar a lei. Isso é importante. Porque o pessoal, irmãos, acha que vai guardar a lei por si. E aí vai cair do cavalo. Mas aqui não está dizendo que eu e você vai guardar a lei por nós, mas sim pelos méritos de Cristo. E é muito importante isso. E eu suplico aos irmãos, anotem aí, ler nesse ano de 2023 o livro Santificação.
para entender como é estar e não sair do santo. Ok? Santificação é um livro de 100 páginas, 100 e poucas páginas. É rápido de ler. Fé e obras, para entender como estar no Santíssimo e não sair de lá. Tá bem? E o livro Oração. Esse livro Oração, infelizmente, só tem em Portugal. Tá? Ele é todo compilado de Ellen White sobre oração. O Rubens Fernandes, que é um amigo que eu tenho, ele me mandou o livro. Então eu tenho em casa. Mas tem pessoas aí, a Laponira, a Lídia, são de Portugal. Vamos ver se vocês conseguem fazer algum montante aí para, quem sabe, adquirir em massa esse livro e trazer para cá, tá bem? Não tem no Brasil esse livro Oração, só em Portugal, ok? Mas é um livro que eu recomendo aos irmãos para nós aprendermos a orar, tá? Lá tem tudo o que é necessário sobre oração. É mais de 300 e poucas páginas sobre oração. É lindo o livro e eu recomendo aos irmãos. Santificação, Fé e Obras e Oração. Esses 3 livros, irmãos, vocês não podem ficar sem. Tá bem? Adquiram esses livros. Santificação e Fé em Obras tem no aplicativo da Irmã White. Tá? De graça, se vocês quiserem, tem lá de graça. Leiam esses livros para que vocês possam avançar no que nós estamos falando aqui. Bom, podemos guardar a lei? Esse texto deixa claro que sim, mas não pelos méritos do Roberto, mas pelos méritos de Cristo. Vamos avançar. Todo filho do caído Adão, todo filho do caído Adão deve, mediante a graça transformadora de Cristo, tornar-se obediente a todos os mandamentos de Deus. Ok? Todo filho caído de Adão, não está falando aquele não caído. Ou seja, eu e você, mediante a graça transformadora, ou seja, a permanência no santo, tornar-se obediente a todos os mandamentos. Um dos mais bem-sucedidos enganos de Satanás é induzir os homens a pretender estar santificados e, ao mesmo tempo, que estão vivendo em desobediência aos mandamentos de Deus. E não é eu falando não, hein? Fé e Obras, página 35. O grande engano de Satanás. Eu vou empurrando com a barriga. Eu vou guardando se dá. Eu vou obedecendo se dá. Vou pedindo perdão. E eu vou conseguir empurrar com a barriga. Esse é o engano de Satanás. Mas pela graça divina é comunicado ao homem o poder sobrenatural, que opera em seu espírito, coração e caráter. É pela comunicação da graça de Cristo que se discerne pecado em sua natureza odiosa, sendo, afinal, expulso do templo da alma. É possível ser expulso o pecado da nossa vida, pelo poder sobrenatural que Jesus pode nos dar. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Só que muitas vezes nós lemos esses textos, e o que esse texto quer dizer para mim? A gente distorce o texto. Aqui está mandando nós se santificar-vos, ou seja, vamos estar no santo. Permanecer no santo, sede santo. Porque eu sou Deus. Estamos acreditando em Deus? Porque ele está pedindo, ele está falando, santificai-vos e sede santos, porque eu sou Deus. Eu vou manter vocês assim. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Porque eu sou quem te santifico. Não é nós, irmãos. O homem não tem poder algum. Se nós formos lutar com as nossas armas, pereceremos. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo que pode nos manter irrepreensível. Precisamos acreditar. Cadê nossa fé? Quando, mediante a fé em Cristo, o homem realiza o melhor que está ao seu alcance, procurando guardar o caminho do Senhor pela obediência aos 10 mandamentos. A perfeição de Cristo é imputada para cobrir a transgressão da alma contrita e obediente.
mediante a fé. Cadê nossa fé para acreditar que Jesus pode de fato nos manter irrepreensível? Quando nós acreditamos nisso, nós começamos a realizar o melhor que pudermos. E aí vamos conseguir guardar a lei pela perfeição de Cristo, pois ela vai ser imputada em nós. Mas precisamos estar com uma alma contrita e obediente à lei. A sabedoria de Deus lhe ilumina a mente e ele, em sua lei, contempla coisas maravilhosas. Quando o homem se converte pela verdade, processa-se nele a obra da transformação do caráter. Ou seja, se nós não estamos sendo transformados, infelizmente ainda não estamos convertidos. Recebe uma aumentada medida de entendimento. Ao tornar-se um homem de obediência a Deus, tem ele a mente de Cristo e a vontade de Deus torna-se a sua vontade. E aqui está a chave para vencer. Estamos com a nossa mente, a mente de Cristo? Será que a minha vontade está à vontade de Deus? É isso que precisamos urgentemente eliminar da nossa vida. Precisamos viver Cristo. Gálatas 2:20. Nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu estar isento de pecado. Homens que tiveram mais achegados a Deus, homens que se sacrificariam antes da vida a cometer conscientemente uma ação injusta, homens que Deus honrou com luz e poder divinos, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Nunca confiaram na carne, nunca pretenderam ser justos em si mesmo, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. O mesmo se dará com todos os que contemplam a Cristo. Porque o nosso propósito, irmãos, não é ficar... O pessoal acha que a gente vai começar a sair na rua e falar, hoje eu não vou pecar. Não existe essa possibilidade. Nós nunca nos acharemos perfeitos. Não há essa possibilidade. Mas não nos acharmos não é não ser. Porque nós não temos que ficar com isso em nossa cabeça. Nós temos que manter o nosso padrão de afastar o mal de nós, orar, Bíblia, testemunho, transmitir a palavra de Deus aos outros, né, os 4 processos do santo, fazer a vontade de Deus. Esse deve ser o nosso propósito. Era isso que os discípulos faziam. Eles não estavam preocupados se vão pecar, se não vão pecar. Eles alcançaram esse processo pela justiça de Cristo. Porque eles faziam o processo e eles não ficavam com isso na cabeça. O problema é que hoje virou algo que tem que ser falado para todo mundo. Uns contra, outros a favor, e o inimigo sai ganhando essa batalha. Porque aí fica um de um lado falando que não pode, outro falando que pode, e aí fica uma briga na igreja, uma divisão aconteceu na igreja por causa disso, Satanás sai vencendo essa batalha. Porque nenhum nem outro, no fim, vão estar de fato no santo se santificando. O inimigo quer que eu e você fiquemos no pátio. Um pé no pátio, um pé no santo é o que o inimigo quer. Ele não quer que você fique fora da igreja. Ele quer que você fique na igreja fazendo o mundo lá dentro. Então nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Ficar com um pé dentro e um pé fora é triste, porque não vamos nem mergulhar em tudo que queremos e nem vamos mergulhar para estarmos salvos. Vamos ficar no meio do caminho. Sabe? Então é muito triste ficar no meio do caminho. Bem-aventurados que observam o direito, que praticam a justiça em todos os tempos. Aqui fica claro que pratica a justiça em todos os tempos. Então não é um tempo certo para praticar a justiça. Todos os tempos precisamos praticar essa justiça. Que justiça é essa? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Opa, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, e assim como ele é justo. 1 João 3. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na justiça, na sua justiça, praticar iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada. Mas na sua iniquidade que praticou, nessa morrerá. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela.
que esse texto quer nos dizer de Ezequiel 33? E Ezequiel é muito importante nós estudarmos, viu? Se eu e você confiarmos na nossa justiça, nós vamos cometer pecado. Porque ela é trapo de imundícia. Ok? E não vai ser lembrado da nossa justiça. Eu acho que vocês já estão percebendo o que seria justiça. Nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas da sua iniquidade. Justo se apartará, pois ele vai morrer na iniquidade, porque ele confiou na justiça dele. E não é a nossa justiça que temos que confiar. O que nós estamos estudando hoje é a justiça de Cristo. Contudo, dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então tem modo para os dois lados. Se a pessoa é justa, guarda os mandamentos e cumpre-os. Mas se a pessoa caiu ali, né? É um ímpio. Conhece, saiu, voltou, como eu, também posso obter a mesma vida, se eu guardar os mandamentos e ter justiça. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam hoje é que a justiça de Cristo é obediência de Cristo. Justiça é obediência. Justiça para nós é as obras. Tá? Nós vamos ver isso amanhã na prática, o que essa justiça do homem faz e o que a justiça de Cristo faz em nós. Isso nós vamos ver na prática amanhã. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E esse texto, ele é muito falado para nós, de fato, permanecermos no santo. E só se fala nesse texto no caso de crer. Né? Lembram muito da parte, tem que crer que ele existe. Mas se esquecem que o finalzinho ali nos dá uma promessa. Galardoador. Deus nos quer dar a sua justiça. A justiça de Cristo. Ele é galardoador. Pois sabe por que ele quer nos dar a justiça de Cristo? E agora vem a chave de hoje. Porque sem essa justiça de Cristo, não entraremos no céu. Não subiremos com Cristo. A justiça do Roberto não entra na Jerusalém. Mas a justiça de Cristo, sim. Então, sem justiça de Cristo, não vamos a lugar algum. Esse é o problema. E é por isso que Deus quer nos dar a justiça de Cristo todos os momentos. Só que nós precisamos aceitar. Precisamos morrer para nós e aceitar Cristo em nós, para conseguirmos adentrar no céu. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. As minhas obras são trapos de imundícia, mas as obras de Cristo são perfeitas. E é por isso que precisamos da justiça de Cristo. As obras de Cristo em nós fazem a perfeição, fazem a mudança do caráter. As nossas obras são trapo de imundícia. Eu posso pegar agora, se eu tivesse, R$1 milhão e dar para alguém. Para Deus, essa justiça não é nada. Porque não fazemos o bem. Se nós fizemos isso, é porque foi a justiça de Cristo em nós. Pois o Roberto, por ele mesmo, deixaria a pessoa morrer de fome. A nossa justiça é falha. A nossa justiça é horrível. A nossa justiça é trapo de imundícia. Mas a justiça de Cristo em nós é a perfeição. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer
como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E essa é a chave. Deus opera em nós o querer e o efetuar, mas ele não pode quebrar o nosso livre-arbítrio. E é por isso que eu e você precisamos deixar ele fazer o efetuar em nossa vida. A Arban colocou Zacarias 3, nós vamos começar com esse texto amanhã, tá? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Só que esquecem do final, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, para toda justiça. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, que a justiça de Cristo é o centro da terceira mensagem angélica, tá? Muitas pessoas não falam muito sobre a justiça de Cristo, mas ela é o centro da terceira mensagem angélica. E Ellen White deixa isso claro. Todo cristão verdadeiro será forte, não na força e mérito de suas obras, mas na justiça de Cristo, que lhe foi imputada através da fé. Isso aqui nós precisamos entender, irmão, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o que nos move, é o que nos faz acreditar nas coisas, mesmo que pareçam impossíveis. Então, se nós não estamos acreditando em algumas certas coisas, é porque a nossa fé está muito fraca. É pela fé que a justiça de Cristo nos é imputada. A fé genuína se manifestará em boas obras, pois boas obras são frutos da fé. Ao operar de Deus no coração e entregar o homem sua vontade a Deus e com ele cooperar, ele manifesta na vida aquilo que Deus operou em seu íntimo pelo Espírito Santo. É pela contínua entrega da vontade, pela obediência contínua, que se retém a bênção da justificação. Perfeito será como o Senhor teu Deus. Nós vamos entender isso no sábado. O que esse texto quer de fato dizer? Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. É, tá? Justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E ela diz, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Ou seja, terceiro anjo e justificação pela fé é a mesma coisa. Ali não está dizendo a outra é a mesma coisa. Ok? Então nós precisamos estar aprendendo isso e passando isso às pessoas, pois vai fazer toda a diferença. Em 1888, Jones e Wagner vieram com a justificação pela fé. Tá? Deus, por algum motivo, não passou a irmã White sobre esse assunto. Ela tinha algumas referências, mas nada cravado. Tá? Essa luz foi passada a Jones e Wagner. Tá? Duas pessoas simples, eram pastores, mas bem simples. E eles chegaram à conferência de 1888 para falar sobre esse tema. Inclusive, tem vários livros que vocês precisam estar lendo sobre Jones e Wagner para entenderem justificação pela fé de uma forma mais incrível. Deixa eu pegar um aqui. Esse aqui está na Biblioteca dos Pioneiros e é um dos mais importantes para vocês lerem. Vou pegar aqui. Se eu não me engano, deve estar uns R$50. O livro é A Mensagem do Terceiro Anjo. E a T. Jones vai falar sobre tudo que estamos falando aí, sobre justificação. São 50 sermões, mais de 50 sermões de Jones. Na verdade, são 24 sermões. 24 sermões de Jones. E a conferência que ele falou foi em 1893, tá? Adquiram esse livro e leiam. Eu ganhei da dona Simone, que está aí no grupo. Ainda não consegui pegar para ler ele a fundo. Já vi algumas coisinhas, mas não peguei para ler a fundo. É o livro do ano que vem meu, tá? Porque nós precisamos entender a justificação. E ele é apoiado pelo Centro White, tá? Só que é a Biblioteca dos Pioneiros que vendem. Para quem quiser aí,
a mensagem do terceiro anjo e justificação pela fé. Vocês vão ver, irmãos, como é incrível a justificação pela fé. E era só o povo adventista ter aceitado essa mensagem e tudo se resolveria. Vocês sabiam que Jones foi quem bloqueou o decreto dominical na época de 1890? Ele foi à corte dos Estados Unidos bloquear isso. Ou seja, tudo já está pronto, preparado, já era para Jesus voltar antes. Só que atrasamos, né, como igreja, a volta de Jesus, como eu já disse para vocês nas festas. E Jesus está próximo novamente. Esse decreto não precisa ser feito, ele já está engavetado, está tudo resolvido. Só está precisando do tempo certo para sair. Não podemos ficar empurrando com a barriga. Precisamos tomar nossa decisão para ontem. O tempo da prova está bem diante de nós, pois o alto clamor do terceiro ano já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o início da luz daquele anjo, cuja glória há de encher toda a terra. Olha, o tempo da prova está bem diante de nós. Precisamos da justiça de Cristo, irmãos, para ontem. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Ok? Esta é a mensagem de Deus para proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Santo Espírito, né? De Espírito Santo, em grande medida. Estão vendo? Mensagem do terceiro anjo. A terceira mensagem angélica e a justiça de Cristo estão interligados. E é isso que nós tínhamos para falar com vocês hoje. Irmãos, você ou eu, queira ou não, essa igreja de Laodiceia, morna, vai se tornar os 144 mil. Isso a Bíblia fala. Eu ou você acreditando ou não, essa igreja morna que nós estamos vendo, que não está nem aí para os mandamentos, que não está nem aí para a mudança de caráter, que não está nem aí para a justificação, essa igreja morna vai se transformar em uns 144 mil. Porque pessoas vão aprender e vão mudar. E que nós possamos ser essas pessoas. Nós precisamos de muita oração. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos deixar tudo o que achamos que sabemos. Porque para eu estar aqui hoje, irmãos, eu tive que ir ao zero. Tá? Eu tive que zerar tudo o que eu sabia de Bíblia, tudo o que eu sabia de Deus. Eu zerei e comecei uma escalada nova. Tá? Porque se nós acharmos que sabemos algo, se nós tivermos naquilo, não, mas eu estudei 30, 40 anos, tem que ser isso. O Espírito Santo não vai conseguir mudar a nós. Então precisamos ser humildes. Ninguém sabe mais do que ninguém. Nós sabemos o que Deus permite que cada um saiba, porque também não vamos aguentar tudo de uma vez. A irmã White demorou mais de 30 anos para ter toda a luz. Tá? Deus foi dando crescente essa luz para ela. Ele não metralhou tudo de uma vez só. Porque precisamos estar pegando cada ponto e avançando nesses pontos. Agora, se nós avançarmos, pararmos, a luz também para. E nós não entramos no Santíssimo. Hoje o ponto principal era que vocês possam perceber que há um povo que vai estar preparado para a volta de Jesus. E Deus quer nos fazer esse milagre agora. Tem um texto da irmã White que diz que há Enoque em nossos dias. Há Enoques em nossos dias. Por mais que talvez a gente não veja ou não pareça, há. Tá? Eu mesmo tive um impacto de um irmão que veio aqui, inclusive se ele me ajudou muito nessa parte de adentrar nesses projetos de final de semana com Deus, essas coisas. Por quê? Tem um irmão que veio aqui em Bueno Brandão, infelizmente ele morreu há 2 anos. Mas se eu estou aqui hoje é porque eu vi nele Jesus.
tá? Então, pelo menos uma pessoa nesse mundo, eu vi Jesus, sabe? E eu tenho certeza que muitos de vocês podem ter visto pessoas que te impactaram de uma certa forma. Nossa, olha como ele trata a esposa. Esse rapaz, ele tratava a esposa tão bem. Eu fiquei, caraca. Ele falava de uma maneira mansa. Ele explicou tudo o que eu estou falando para você num culto, usando só a Bíblia. Tá? Ele pegou um texto aqui, texto, pronto. Dá para vencer o pecado. Dá para ser perfeito, rápido. E eu fiquei, nossa. Ele almoçou com a gente, passou o final de semana com a gente. E isso me impactou. E quando ele foi embora, eu falei, eu preciso mudar a minha vida. E foi aí que eu comecei a mudar a minha alimentação, comecei a mudar várias coisas na minha vida. E foi indo. E quando ele morreu, aí eu falei, vixe, é menos uma pessoa que estava mostrando Jesus. Preciso tentar isso aí. E aí eu peguei meio que o ministério que ele tinha de final de semana com Deus e comecei a fazer. Tá? Então, o final de semana com Deus foi por causa desse irmão. Obviamente, Deus nos deu o impulso, mas foi olhando ele, menos uma pessoa fazendo esse trabalho. Vou fazer esse trabalho. E aí, graças ao bom Deus, isso tomou várias proporções e eu já consegui ir em várias igrejas, já fomos em muitos lugares. E estamos aqui agora na sala falando para muitas pessoas. Então, irmãos, saiba que Deus quer imputar a justiça dele em você. Mas você precisa querer. E querer a justiça é morrer para o eu. Pois não podemos entrar de qualquer jeito na presença de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã vamos ver a parte prática de estar no Santíssimo, tá bom? Vamos ver na Bíblia várias pessoas que conseguiram a justiça de Cristo. Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos partir agora para a próxima etapa do nosso culto. Teremos 3 orações e a quarta oração será cantada pela Rutinha. Lembrando que estudamos ontem que a oração em público é sucinta, é objetiva. Amém, irmãos? Alguém poderia se prontificar para fazer as orações? 3 orações? Jeane, para a primeira oração, mais uma. Mais alguém? Eu e o Roberto já oramos hoje. A Heloísa, muito bem, querido. Mais uma? Muita oração, muito poder, irmão. Amém. Antônia. Nossa, agora que bênção. Ô, irmã Dovani, você pode fazer a última oração quando terminar o culto? Sala. Terminar aqui a sala? Isso. A irmã Dovani vai fazer a última oração. Então, vamos começar com a Jeane, Heloísa, Antônia e a Rutinha vai fazer a oração cantada e a irmã Dovani no final da sala, ok? Vamos orar. Jeane, pode abrir seu microfone e orar ao Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor, porque primeiramente as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos ama com amor indizível, nós não conseguimos nem computar. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos acordou esta manhã e nos trouxe aqui a tua presença para estudarmos a tua palavra. Não temos nenhum mérito, se pela tua graça e o teu poder chegarmos um dia a nos encontrarmos face a face contigo, Senhor. Não terá sido nenhum mérito nosso. Essa será a nossa primeira surpresa e esse é o nosso maior desejo, um dia estarmos para sempre contigo. Queremos, Senhor, te agradecer pela mensagem que o Senhor nos concedeu esta manhã. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, fazer essa transformação que nós carecemos tanto, nos concedeu o dom da salvação, o dom da fé.
o dom de crer verdadeiramente em Ti e de verdadeiramente nos entregarmos a Ti. Fazer essa entrega total que nós tanto carecemos. Como o irmão disse, como vemos muitas pessoas hoje já tendo feito essa entrega. Nós ainda não fizemos, Senhor, essa entrega total, mas queremos que o Senhor opere em nós, o querer e o efetuar. Não pelas nossas forças, mas pelo Teu poder, para que as pessoas possam ver Cristo em nós, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, dizendo qual é o caminho que nós devemos seguir, e para que nós não venhamos a temer nada e nem ninguém, mas temer a Ti, sobretudo, e Te amar sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Que o Senhor possa continuar conosco, nos acordando cada manhã para Te buscarmos, para ouvirmos a Tua voz. Te pedimos essas bênçãos, também com o perdão dos nossos pecados. Agradecemos, Senhor, a mensagem, agradecemos o mensageiro, que o Senhor possa continuar fazendo a Tua obra, através da sua vida, e possa abençoar cada pessoa aqui que está ouvindo e cada família representada, que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Continuando, ó Deus, na tua presença. Louvado seja o teu santo nome. Grandioso Deus, obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos acordou e nos trouxe aqui à sala da consagração, esta igreja virtual. Ó Pai querido, nós estamos sentindo a cada dia aqui nessa sala que o Senhor não desiste de nós e que o Senhor está gritando no megafone o quanto o Senhor deseja que nós estejamos preparados para o grande dia. Obrigado, Senhor, porque a cada dia a tua mensagem tem falado ao coração do teu povo, aos nossos irmãos que estão aqui neste culto de adoração a ti. Ó Pai querido, que o teu sacrifício não seja em vão na nossa vida, mas que nós possamos ouvir o teu chamado, ouvir a tua voz, aceitar, Senhor, as tuas correções. Ó Pai, aqui está um povo que deseja ardentemente fazer parte dos 144 mil. Aquele povo que vai dar o alto clamor, o povo que vai chamar o pecado pelo nome. Por isso, ó Deus, nós nos entregamos nesta manhã para que o Senhor possa fazer uma obra em nós. Ó Pai, transforma o nosso caráter, que nós possamos ter nesta manhã a tua mente e o teu caráter. Fica conosco, ó Pai, mais uma vez, nós te clamamos pela tua presença em nossa vida durante todo o dia de hoje. Fica com também o nosso mensageiro, abençoe a ele, a sua família, para que nós possamos estarmos de volta amanhã. Todas essas bênçãos nós te pedimos desde já e te agradecemos, Senhor, pelas já recebidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Senhor, por mais um tempo. Continue. Obrigada, Senhor, por ter nos acordado. Obrigado pela de orar para nossa vida. Nos prepara, Senhor, nossa semana. Acorde, acompanha, Deus. Abençoe cada palavra. Tem algum microfone aberto? Pode continuar? Pode sim, irmã. Obrigado, querido. Já vocês ouviram? Eu acho que é o microfone dela mesmo. Oi. Eu acho Alô? que é o Oi. Pode continuar, irmã. Aqui, Senhor Deus, diante da tua presença de joelhos, Senhor Deus, um grupo de pessoas, todos os dias, todas as madrugadas, está te pedindo, clamando, intercedendo pela vida dos nossos familiares, por tuas igrejas, Senhor Deus.
pelas lideranças, para que tu venha nos batizar com teu santo e bom Espírito, nos erguer. Fortalece os nossos ombros, Senhor, para que nós possamos suportar a cada dificuldade que possamos suportar, Senhor Deus, as dores, os sofrimentos, as aflições, mas andar contigo, viver contigo, ensinar o que tu ensinou, Jesus. Por favor, ajuda a ser semelhante a ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, teu caráter transformado a cada dia. Vem nos fazer um vaso novo. Necessitamos, Senhor Deus, de ti. Por favor, toma de conta de nós. Tem misericórdia dessa nação, desse povo, Senhor, que às vezes tenta ser fiel, mas não consegue, Senhor Deus, porque não está diante de ti, de joelho, te clamando, ó Pai. Precisamos desses clamores, precisamos nos alertar, despertar. Desperta a tua igreja, Senhor Deus, por favor. Tem misericórdia de nós. Tu sabe o quanto somos falhos e pecadores. Necessitamos de ti, de andar contigo, de andar em espírito e em verdade. Que o teu bom Espírito seja derramado sobre esses grupos, sobre esses poucos de pessoas que te buscam, Senhor, para que a tua verdade possa esbranger os mundos, para que nós possamos, Senhor Deus, conseguir levar a tua mensagem de amor, sem medo, sem temer, porque tu está conosco, Pai. Toma-nos em tuas mãos. A gente está com cada pedido que não foi feito aqui ainda, os que foram feitos, que estão no pensamento, que tu possa, Senhor Deus, atender conforme a tua vontade e o teu querer. Perdoa-nos por tudo, ó Pai. E nos concede a tua sabedoria, estendida com tuas mãos poderosas do mais alto céu. Entrega nossas vidas a ti. Não somos merecedores, Senhor, mas sabemos que tu é um Pai misericordioso. Terá misericórdia dos que te buscam. É o nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aqui nós nos entregamos. Amém, Senhor. Amém. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca faltará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força ao meu lado está. Agradeço, Pai querido,
num só coração. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, meninas, pelas orações faladas, Rutinha pela cantada. Que Deus continue abençoando todos nós nessa caminhada. Nós vamos agora os momentos das nossas considerações. Eu não vejo nenhuma mãozinha levantada. Esse é o momento. Eu vou levar para a minha vida essa frase que o Roberto disse, que é pela fé que a justiça de Cristo nos é imputada. E possamos também ter o desejo de que as pessoas vejam Cristo em nós. Nós precisamos que as pessoas vejam Cristo em nós. Nós precisamos ser os Enoques modernos. Apesar de sermos a igreja morna, mas que não sejamos mornos. Que Cristo possa ser o nosso combustível, que nos aqueça, que nos faça brilhar por Jesus. E a minha oração sempre é: Senhor, aumente a minha fé. Que o Senhor Jesus possa aumentar a fé de todos nós. Que a justiça dele nos abrace neste momento e sempre. Nós temos aqui a mãozinha da Heloísa. Heloísa, por favor, querida, pode abrir seu microfone e falar para nós. Bom dia para todos. Bom Que dia. bom que você chegou aqui na Escola de Jesus Cristo. Bom, gente, em relação aos livros que o Roberto ele sugeriu aí, né? 2 desses livros eu coloquei lá no grupo da Sala da Consagração. Então, se você não tem o livro, né? Você pode abrir o seu WhatsApp no computador e, se você tiver uma impressora, né? Você pode imprimir esse livro e depois mandar encadernar. Né? Então, se você não tem um computador, não tem uma impressora, e perto de você tem uma lan house, ou você conhece alguém que tem uma impressora, né? Então, você tem como imprimir. O seu WhatsApp ele pode ser aberto no computador, e no computador você imprime. Então, esses 2 livros. O livro Santificação, ele é mais fácil, né? De ser comprado, né? Mas o outro livro, talvez você não tenha facilidade de comprar. Então, eu acho que ele não tem mais esse outro livro, fácil assim de adquirir, mas se você não quiser ler no celular, você pode mandar, então, imprimir. Então, esses 2 livros já estão lá. Só o terceiro livro, né, que nós não temos esse terceiro livro. Bom, em relação ao estudo aqui que o Roberto, né, falou que vai fazer da série Conflito, eu quero sugerir ao Roberto, né, o Roberto está aqui no nosso grupo da Sala da Consagração como administrador. Então, Roberto, que você possa, então, usar o grupo para dar as orientações de como isso vai acontecer, porque aí você está de posse de todos os números, né, dos telefones das pessoas que estão na sala, e eu acho que fica mais fácil você usar o grupo que já está lá pronto, né, e as pessoas que já estão ali, geralmente as pessoas que estão aqui, elas já estão no grupo. Quem não estiver no grupo, que queira participar do grupo, é lá que nós colocamos livros, orientações, textos, que são falados na mensagem, o link, né, sempre está ali atualizado. Então, você pode deixar aqui o seu contato que a gente vai te adicionando. Adselma, eu já te adicionei lá hoje, tá? Então, você já está no grupo. Então, essas são as orientações para que a gente possa fazer algo com mais ordem, com mais decência, né? E aí a gente vai evoluindo sem esquecer, às vezes, algum irmão ou outro, né? Aí a gente vai conversando com o Roberto para a gente poder ajustar isso e todos vocês serem alcançados. Eu quero dar aqui o meu testemunho em relação à série Conflito.
eu comecei a fazer esse ano. Eu já li, eu estou agora terminando de ler Atos dos Apóstolos, e vou começar o Grande Conflito, que é o último livro da série. E eu posso dizer para vocês, meus queridos, como eu cresci. É isso aí que o Roberto falou. É algo incrível como Deus fala conosco, como que Deus vai te mostrando tantas coisas que eu jamais imaginaria que eu entenderia, compreenderia, e que um dia Deus iria me mostrar. Então, eu super indico, né, que vocês façam essa série, sim, né, que 2023 seja um ano de virada na sua vida, né, porque isso vai nos ajudar a jogar todo o lixo fora. Quando o Roberto colocou aqui o texto de Ellen White, né, que ele falou que Jesus não abrirá à força a porta do coração. Temos de abrir nós mesmos, a mostrar que desejamos a sua presença, dando-lhe sincera boas-vindas. Se todos fizessem um trabalho completo de eliminar o lixo deste mundo e de preparar o lugar para Jesus, ele entraria e habitaria com eles e faria um grande trabalho. Quando o Roberto aqui mostrou esse texto, eu lembrei de um texto que eu estudei ontem, na minha madrugada, e estudei hoje, antes de entrar na sala, que foi um texto que me impressionou muito, que está lá em Tito, no capítulo 1, no verso 13 até o 16. Lá fala assim: este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para os puros e todas as coisas são puras, para os contaminados e infiéis nada é puro. Ames até sua mente e consciências estão contaminados. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprováveis para toda boa obra. Meus queridos, esse texto, para mim, ele complementa esse texto de Ellen White, porque aqui está falando, né, primeiro, que o quanto que Deus deseja que nós sejamos são na fé. Se aqui está falando que nós temos que ser são na fé, porque nós estamos doentes, né? E o que adoece a nossa vida espiritual? Aqui, no caso, né, tá relatando as fábulas judaicas e nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. E se a gente trazer isso para os nossos dias, o que está adoecendo a nossa fé? O que está tirando aqui a nossa consagração, né, a nossa santificação? O próprio texto de Ellen White falou que tem lixo. O que é o lixo na sua vida? Ah, mas eu não vejo mais filme, mais novela, mais série, né? Mas temos sempre lixos a tirar. Que lixos são esses que nós temos para tirar? Então, essa série, ela está nos ajudando a compreender que o nosso eu precisa de morrer. E o nosso eu talvez seja o maior lixo, né, que precisamos de tirar da nossa mente, né? Esse eu cheio de justiça própria, né? Então, aqui o texto de Tito, ele está falando: repreende-os severamente, para que sejam são na fé. Olha, meus irmãos, eu acredito que nós estamos sendo repreendidos, porque Cristo quer nos mostrar o que nós precisamos de jogar fora. Porque eu não quero mais ser aquela pessoa que professa, que conhece a Deus, mas com as suas obras o negam. Ellen White, ela usa um termo no Espírito de Profecia dos adventistas nominais. E ela fala que os adventistas nominais, ou seja, aqueles que são de nome, eles não têm as suas obras correspondentes. E esse texto aqui, ele confirma essa fala de Ellen White. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que nós possamos compreender
que nós estamos aqui, sentados no banquinho da Escola de Jesus Cristo, porque nós queremos ser aprovados. Mas, para isso, precisamos de jogar o lixo deste mundo fora, né? E quando nós jogamos o lixo fora, aí sim, Jesus pode entrar. Que Deus abençoe, que você, ao entrar nessa sala a cada manhã, você possa sentir cada dia que o Espírito Santo está te ensinando a contemplar verdadeiramente Jesus Cristo, aquele que pode transformar a nossa vida. Somente através de Jesus Cristo é que vamos ter a nossa vida mudada e transformada. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Amém. Muito obrigada, Heloísa, bem pertinente suas considerações. Agora, irmão Paulo, por favor. Irmão Paulo, seu microfone está fechado. Abriu? Sim, Muito bem. Bom dia a todos. bom Eu dia. quero fazer uma consideração que é parte das minhas observações, mas que também tem um sentido de atitude diante do mundo que a gente vive, que é, sobretudo, o mundo da nossa interpretação. O que é que eu percebo que é importante, considerando o temperamento das pessoas, o temperamento nosso, que não são necessariamente iguais. Nós somos grupos de pessoas que têm tendências semelhantes, mas quaisquer que sejam essas tendências, nós vamos ver isso num estudo no Correio de Janeiro, nós temos uma tendência de achar que nós temos razão. E esse estado de achar que eu tenho razão, eu estou certo, eu estou percebendo, numa situação eu estou sendo verdadeiro, deve para nós, porque nós vamos sentir isso não tem dúvida, deve criar ao mesmo tempo para nós uma desconfiança de si mesmo. Porque isto de achar que eu tenho razão, que eu me conduzi muito bem, que eu compreendia uma coisa muito bem, mas me senti incomodado. Sempre que a gente se sentir incomodado, desconfie de si mesmo. Pode parecer simples isso que eu estou falando, mas não é não. Sempre que eu me achar com a razão, nós precisamos de uma humildade. É de nos perguntarmos, mas que razão é essa que eu considero tão importante para mim? Essa atitude, essa forma de se perguntar, ela é muito importante para a gente destacar, desculpe, para a gente acabar com essa nossa justiça pessoal. Essa questão, ver a justiça de Cristo é maravilhoso, mas quando a gente vê a nossa dita justiça pessoal, interrompe a possibilidade de percebermos a justiça em Cristo, por Cristo, para Cristo, pelo Cristo, nas nossas vidas. E eu falo isso também como um testemunho. Para mim, e eu espero que para muitos, aprendamos a ter desconfiança dessa nossa justiça pessoal. Bom, isso é uma reflexão que tem sido parte da minha vida e que tem me dado um senso maior de liberdade. Eu não tenho essa justiça válida em mim mesmo. E assim, eu desejo a todos e aspiro que todos possam tomar esse cuidado, porque quando a gente se sente justo, nós estamos fechando a porta à justiça do Cristo em nossas vidas. Muito obrigado a todos
E eu espero que isso possa ser uma contribuição a cada um. Obrigada, irmão Paulo. A nossa justiça é como trapo de imundície, né? Já Exatamente. Exatamente a isso. palavra de Deus já nos disse isso, né? Que possamos buscar Exatamente. o que nós estudamos hoje, que é a justiça de Cristo. Exatamente. Deus seja Então, louvado. essa confiança na sua justiça é um horror na nossa vida. Sim, É um horror. Até nos dificulta de reconhecer um erro. Não existem erros absolutos, existem erros relativos. Então, a gente pode compreender como uma atitude nossa possa ser não boa para uma pessoa e boa para outra, porque existem essas diferenças. E nós precisamos, então, nos colocar desconfiando de nós mesmos, para sermos humildes em reconhecer o erro nosso, a nossa interpretação errônea, a nossa a autoofensa. Eu costumo dizer o seguinte: nós compramos sentir-nos ofendidos. É uma compra que a gente faz. Sabe por quê? Porque temos um ego bem complicado. Muito obrigado a todos. é isso mesmo, né? Que morra o meu eu e viva Cristo em nós. Possamos buscar a justiça de Cristo, a fé em Cristo. Como a Heloísa disse no chat, Jesus é o nosso maior modelo, né? Nosso modelo. Nós vamos partir Exatamente. para o encerramento do nosso culto, deixando o convite para amanhã, 10 para 5, estamos aqui, 15 para 5 já levantar, fazer oração, e que Deus possa abençoar cada um de vocês poderosamente. Tenhamos todos um dia abençoado, buscando de Deus a força, né, para ter fé nele, buscando de Deus a justiça de Cristo, que o Espírito Santo possa nos, como a irmã orou, falar, os nossos ouvidos andar, e esse é o caminho. Irmão Roberto, eu gostaria de deixar mais alguma contribuição final, depois a irmã Dalvani faz a oração final, e eu vou compartilhar o hino final também. Tá bem. Não, só ponderando o ponto que a irmã Heloísa falou aqui sobre fazermos da sala o grupo já para resolver tudo lá, que a ideia do estudo é que todos participem. E o grupo lá é fechado, certo? Então, isso vai dificultar. Por isso que eu propus um Ô, grupo... Roberto, não seria no grupo. O grupo serviria para as orientações, para balizar, Tá. para Entendi. balizar tudo que vai acontecer e da forma que vai acontecer. Depois Tá. a gente pode até ver com a IAPO, né? Quem sabe a gente pode até fazer dentro da própria sala, num outro momento, às vezes à noite, né? Isso aí a gente pode conversar depois, como a gente pode fazer isso, usar a própria sala da consagração, né? O Entendi. link Tá aqui bom. do Zoom, né? A gente pode ver isso aqui também com a IAPO. Eu acho que a Entendi. gente pode amadurecer, mas que o grupo da sala seja o canal de comunicação, como isso vai acontecer, de que forma vai acontecer. Porque Tá bom. aí a gente direciona todo mundo para sem ter que ficar mandando individualmente, colocando individualmente. Aí você pode ver de que forma que você quer fazer isso e a gente coloca isso dentro do grupo e pode ser que a gente abra, se você quiser, abra um link que vai te mandar direto para um outro grupo. Aí a gente vai pensar juntos aí Entendi. como nós vamos fazer isso aí, tá bom? Tá bom. Então, agora eu entendi. Então, a ideia é que todos nós participemos, porque uma pessoa estuda e Deus vai mostrar alguma coisa que ela precisa entender. E não é necessariamente que talvez o Roberto precise, então ele vai ver de outra perspectiva. Então, a ideia é que todo mundo, com a sua perspectiva, ajude e contribua para que todos saiam mais completos do estudo. Então, essa é a ideia, tá? No sentido, então, aí, eu acho que é bom, porque eu posso mandar um link para vocês e vocês entram no grupo direto. A ideia que a Dona Elô falou de a gente fazer junto no Zoom seria pertinente, tá? Então, mas eu acredito que seria melhor, no caso, nós estudarmos isso durante o dia e, quem sabe, à noite entrarmos aqui, não alongar muito, colocar os pontos, talvez. Mas a gente vai estudar isso mais a fundo. Eu vou conversar com as meninas e vamos ver o que a gente consegue. Eu estou com algumas ideias que a Dona Elô acabou de falar e acabou que brotou umas ideias aqui. Vamos
Vamos ver como vai funcionar. Mas a ideia é que os pessoais que mandou os números aqui no chat, eu já adicionei, tá? Então, quem não mandou, me adicione. O número está aí. E quem está no YouTube, o número é 35 99751 1107, tá? Aí vocês, eu vou colocar lá na parte de baixo do vídeo também, para quem quiser entrar em contato por esse estudo. A gente tem 15 dias para formalizar tudo e dia 1º, então, iniciarmos com a série Conflito. E eu espero, do fundo do coração, que nós avancemos nesse ano de 2023, mais e mais na presença de Deus, tá bem? Vamos orar Amém. então, dona Dalvani. Dalvani, abre seu microfone e ore para nós. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, graças nós te damos, ó Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por tantas informações. Mas Jesus nos ajude a colocar em prática em nossa vida, porque não adianta nada a gente aprender tanta coisa e não praticar em nossas vidas, mas que o Senhor nos ajude e dê forças para assim fazermos, para podermos fazer o que é da tua vontade em nossa vida, Pai. Seja com cada lar aqui representado, meu Deus, em cada família. Que o Senhor venha nos ajudar a cada dia a praticar as tuas verdades. Precisamos, ó Deus, urgentemente de mudanças de vida, mudanças de hábitos errôneos em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, somente o Senhor é que pode nos fortalecer. Queremos, Pai. Não queremos ficar da mesma forma, Pai, que às vezes nós vivemos nessa vida. Queremos ter uma transformação completa para assim, ó Deus, alcançar o céu. Porque da forma que às vezes vivemos, Pai, é igual o irmão fala, se ficarmos no lugar, no pátio, a gente não vai alcançar o céu. Mas que possamos, ó Deus, avançar para entrarmos no lugar santo e depois no Santíssimo. Ó Jesus, somente o Senhor é que pode nos fortalecer. Nos ajude a cada dia a viver um dia de cada vez, porque são muitas coisas que nós precisamos tomar decisões. Não podemos fazer isso de uma vez, mas que o Senhor nos ajude a cada momento a ir colocando em prática. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai, as nossas falhas, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Queremos um dia ver a tua face, a estar com o Senhor no céu e a viver com o Senhor para toda a eternidade. Que o Senhor nos dê essa força, que o Senhor nos dê, ó Deus, o Espírito Santo para que ele possa nos conduzir nesses últimos dias, ó Deus, da história desse mundo. Nós sabemos que os caminhos vão se apertando cada dia mais, porque já estudamos isso aqui também na sala. E que o Senhor nos ajude a podermos passar por esse caminho. Mas nós queremos ficar a cada dia pessoas melhores, Pai. Toma conta da nossa vida e perdoa os nossos pecados. São bênçãos que nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Salvos levar para si. Oh, cresce, oh, cresce, a graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem
de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. O homem, porém, não podia chegar à santa presença de Deus, porque os pecados de seu coração vedavam-lhe a entrada nos céus. Oh, crê, sim, crê. Oh, crê, sim, crê. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para os céus nos conduz. Oh, crê, sim, crê. Oh, crê, sim, crê. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. Bom dia a todos, que Deus abençoe todos vocês. E até amanhã, pessoal. Amo vocês. Deus abençoe. Deus Até abençoe. amanhã, pessoal. Até amanhã a Amanhã. todos. Um bom Até dia. amanhã. Bom dia a todos. Até amanhã.